E aí, beleza? Vimos anteriormente que Sarah ouvia vozes das criaturas na cidade impossível de sair, pedindo para ela fazer as piores atrocidades, e por causa disso acabou matando o seu irmão. Fugindo para a mata, porém o padre da cidade a deixou presa no porão da igreja e disse ao xerife Boyd que aquela garota era o caminho para todo mundo sair daquela cidade, pois ela era a única até então que podia falar com as criaturas. O xerife então decidiu sair em uma busca com ela, mas não sabia ao certo o que estavam procurando, onde depois de tudo que passaram na última temporada, Sarah colocou o xerife em uma árvore longínqua e depois desapareceu. No entanto, esse tempo todo ela estava de volta, só que escondida no porão da igreja, sendo encontrada agora pelo policial Kenny. Ok, antes vamos rever um pouco de como Kenny e seus pais chegaram nessa cidade, e o Sr. Liu precisava ficar aos cuidados da enfermeira Christie, pois estava doente, e ficar em uma casa naquelas condições era muito perigoso, e a Sra. Liu o convenceu de ficar ali. Kenny ainda estava digerindo toda a informação desse local, foi quando explicou ao xerife que na noite anterior o seu pai ouviu voz do seu irmão batendo na porta e foi difícil controlá-lo e explicar que eram as criaturas assassinas. Por isso precisavam deixar em um local mais seguro. Já o xerife viu que Kenny tinha potencial e também precisava de ajuda e ele seria um ótimo policial auxiliar. E foi então que Kenny aceitou essa função. Ok, atualmente ele foi chamar o xerife, pois precisava mostrar algo extremamente importante para ele no porão da igreja. Já Tabitha, depois que saiu daquela caverna onde as criaturas dormiam, começou a ver duas crianças. Apareceram para ela duas vezes, e a última foi quando Ethan estava brincando com um quebra-cabeça. E agora, conversando com a sua filha Julie, disse para ela cuidar do seu irmão, que ela iria contar isso ao seu pai. Eles estavam morando na casa de Jade, que não estava muito contente de dividir a sua casa com a família dos Matthews, mas ele não tinha escolha. De volta à igreja, o xerife ficou impressionado que Sarah ainda estava viva, porém presa pelo policial Kenny. O xerife disse a ele então que precisava falar com ela em particular, e assim soltando ela na sequência, e ele estava cheio de dúvidas, perguntando por que ela o empurrou em uma árvore e onde ela foi parar. Ele então disse que entrou na sequência e acabou no porão daquela igreja onde estava esse tempo todo, e disse que sabia que aquela árvore era uma passagem, pois um garoto de branco contou a ela, e como os dois irritaram aquele lugar, o único local seguro era aquela árvore. Ok, o xerife estava contente dela estar ali, porém ela cometeu vários crimes na cidade e sabia que o seu destino era o caixote. No entanto, o xerife queria conversar com o outro policial e resolver essa situação, mas ela sabia que se Kenny descobrisse que foi ela que deixou a porta aberta da escola e mataram o pai de Kenny, as coisas ficariam ainda mais complicadas. O jeito então foi tentar explicar para Kenny que Sarah estava ligada a este lugar de alguma forma totalmente única, pois ela era a única pessoa que conseguia se comunicar com os espíritos dessa cidade. E também foi o padre que trancou ela no porão da igreja, porque o próprio padre questionou e constatou que ela conseguia, além de falar com espíritos, relatar coisas do passado e coisas que ainda não aconteceram. E que também ela era importante, pois os espíritos estavam usando ela como um peão nesta cidade. Só que Kenny não gostou de saber que o xerife estava envolvido nisso e ainda levou ela para a floresta, pois ela era uma assassina que matou o próprio irmão e queria fazer isso com uma criança de 9 anos, e que também ninguém dentro dessa cidade iria gostar disso, fora que o xerife também mentiu para ele, pois o lugar de uma assassina nessa cidade seria dentro da caixa. No entanto, rolou uma discussão nesse lance dela ir para a caixa ou não, mas o xerife bateu o pé dizendo que ela não iria, e nesse momento começou a passar mal saindo da igreja novamente e os vermes começando a andar no seu braço, até que acabou caindo, sendo resgatado por Kenny. Já Julie foi até a casa da colônia para levar o seu irmão, que queria falar com o Victor, e lá reencontrou Fátima, parabenizando ela pelo noivado, e talvez Fátima disse que seria a dama de honra do seu casamento, pois descobriu que Alice já queria casar naquela cidade mesmo, e como grandes amigas que já eram, ela iria adorar fazer isso. E depois perguntou de Eldin, o garoto misterioso do ônibus, e Fátima disse que ele não estava passando um bom momento, então Julie resolveu que iria falar com ele. Já o pequeno Ethan foi falar com Victor, que não estava muito contente dele ter entrado no seu quarto e roubado as coisas. E mesmo Ethan dizendo para Jade não levar, ele acabou levando mesmo assim, e como uma criança, Victor respondeu que ele tinha que ter falado
falado mais alto. Ok, ele estava fazendo o desenho, só que dessa vez não queria mostrar para o garoto. Disse que eram coisas que eles viram e estava muito ocupado. Ethan então deixou algumas canetas e foi embora, pois Victor estava muito bravo com ele. Julie então foi falar com Elgin que se precisasse conversar, ela estaria ali para isso, mas nesse momento Ethan, chateado, queria ir para casa, mas pelo menos para Elgin conheceu uma garota legal. Já Boyd, sendo consultado por Christie, disse que foi mordido por aranhas quando estava na floresta. E ela, vendo as mordidas, viu que estava um pouco inchada e também perguntou sobre aquele corte em seu braço. Ele deu a desculpa que fez aquilo em uma árvore, que apesar de não estar inflamado, ele deveria cuidar daquilo. Mas como teimoso que era, disse a Christie que foi apenas um mal-estar e estava bem. Porém, Christie disse a ele que tinha que descansar para não passar mais estresse, no qual ele caiu na gargalhada, porque o que mais acontecia nesse lugar é as pessoas ficarem estressadas. A senhora Liu fez comida para Boyd, que não estava bem, mas o que ela queria saber mesmo era se o seu filho estava bem por causa de Christie. Mas ele respondeu que sabia que Christie era noiva antes disso tudo e só queria vê-la feliz. Já Jade conheceu Bacta, motorista do ônibus, no bar da cidade, reclamando que se ela tivesse ouvido o garoto, teria voltado na estrada e não entrado nessa cidade. Mas Jade disse que se foi depois da árvore, nada iria adiantar, pois já estava presa na cidade impossível de sair, e o lance que não era para ela ficar se culpando, pois já fazia parte do que sei lá que estava acontecendo nesse local. E por mais que ela fosse responsável por várias pessoas, ele não queria ofendê-la, mas a vida daquelas pessoas já não estavam tão boas assim, pois estavam andando de ônibus. Uma piada, claro, que caíram na risada os dois, mas o outro lance é que nem era para ela estar dirigindo aquele dia. Ela aceitou a viagem por causa de uma grana extra para sua formação e pegou a sua matrícula recentemente. Iria fazer uma viagenzinha para comemorar uma pequena recompensa que merecia, mas será que era realmente essa cidade que ela merecia? Perguntando a Jade, que respondeu que antes de ir para aquela cidade, vendeu sua empresa e alcançou o topo que sempre buscou em sua vida. Então, acabaram brindando, comemorando por ter conseguido o que mereciam. Já Tabitha foi ver seu marido, porém só encontrou Mary, que ainda não a conhecia. Ele disse que Jim tinha acabado de sair e ele estava no restaurante vendo as pessoas arrumarem as coisas do ônibus. Mas ele queria falar com Tabitha sobre as coisas que recentemente aconteceram. Tipo, ela dizer que os fios de energia daquela cidade não davam em lugar nenhum. Mas ele disse que acreditava e para ele até fazia sentido, pois trabalhou para construir uma montanha-russa com coisas impossíveis e fizeram isso para ver a reação das pessoas. E começou a acreditar que aquele lugar seria um experimento estranho para ver qual seria a reação das pessoas. E para ele fazia sentido, pois o rádio funcionou na tempestade e um homem falou com ele, dizendo coisas sobre sua esposa. E com isso ele não sabe ao certo se estão observando eles ou não, mas sabia que tinha alguém no rádio tentando falar com ele. Mas Tabitha perguntou a ele se foi apenas ele que ouviu aquela voz. Já o xerife voltou para a delegacia e lá ele viu o padre Catre. Já achando que era coisa da sua cabeça e discutindo com o padre, disse que talvez seria, pois tinha um garoto de branco na mata que colocava pessoas em árvores e a mão dele estava tremendo porque tinham vermes andando nela. Mas em resumo, essa conversa foi para falar sobre Sarah e da confiança que ele iria perder quando Kenny descobrisse o que Sarah fez, pois a garota até poderia ser valiosa, mas Boyd deveria ficar de boca calada, pois se ele quisesse realmente levar todo mundo para fora daquela cidade, deveria tomar decisões melhores, pois ele era o líder e deveria agir como tal. Então Jane foi atrás de Donna para perguntar se ela também ouviu a voz no rádio no dia da tempestade, e ela, estressada com essa nova mudança, levou ele até um canto e disse que sim, uma voz assustadora se referindo à esposa de Jim. Porém, esse negócio de ter pessoas observando parecia besteira, pois assim que ele saiu, as lâmpadas explodiram e uma das moradoras quase ficaram cegas. Então, era para ele parar de ficar colocando lorotas na cabeça das pessoas até descobrirem o que estava acontecendo. E o tal rádio que ele e Jade construíram estava do lado de trás da colônia. Mas nesse momento estava havendo uma confusão onde Randall estava batendo em um dos moradores, pois o cara estava mexendo nas suas coisas e não queria saber de protocolo nenhum, pois se visse alguém fuçando nas suas roupas, iria levar porrada. E Donna já percebeu que era um rapaz que iria dar problemas para ela. Kenny então levou aquela comida para Sarah
e disse que queria saber desse lance de vozes que ela ouvia e queria entender, pois de alguma forma queria apoiar Boyd. O problema é que se as pessoas daquele lugar descobrissem que ela estava ali, isso até a machucaria e também o xerife. E até a mãe dele adorava Sarah, pois considerava ela uma filha que nunca teve. Então ela precisava convencê-lo que não merecia ir para a caixa. O lance é que ela não podia contar a verdade e nem tentar explicar, pois isso com certeza poderia ser muito perigoso. No entanto, Kenny ficou insistindo, então ela resolveu contar o que realmente aconteceu com o pai dele. Já a dona deu uma surtada com Randall, já que ele não iria cumprir as regras da Casa da Colônia, não seria um local que ele poderia ficar. Dando uma machadada na parede para ele entender o recado, eu levaria para a sua nova casa, que na verdade era o ônibus, onde estava cheio de sangue das últimas vítimas das criaturas. Deu a ele um talismã para proteger a noite, dizendo a Randall para ele pendurar na janela ou porta e ter certeza que não iria cair, pois se aquele talismã ficasse no chão, não se passaria de uma pedra e ele não estaria protegido, fora que agora na sua nova casa não teria persianas e ele poderia ver as criaturas e talvez assim mudaria de ideia. Desejando a ele boa sorte e fechando a porta do ônibus. Já o xerife conheceu a senhora Tilly, mas ela disse que o garoto Leo não estava ali na igreja e sim no antigo hospital. E quando ele chegou lá, Kenny estava parado no local onde encontrou seu pai morto e as decepções começaram por ali. Pois Sarah contou exatamente o que tinha feito, deixado a porta aberta, mas não foi esse o maior problema, pois o xerife Boyd sabia disso e não contou para ele, e como mentiu e escondeu algo importante, ele iria fazer de tudo para Sarah ir para o caixote, e era para o xerife proteger sua retaguarda sozinho, pois ele não seria mais um policial, jogando seu distintivo no chão. Terminando assim o 4º episódio da 2ª temporada de From, e eu espero vocês no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis, fui!